Obrigada, Luciana. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de atravessar a rua para conversar sobre um tema que não é exatamente o meu, mas tenho certeza que vou aprender bastante nessa mesa. Obrigada também aos colegas. Enfim, vindo, enquanto economista, tratar desse programa, é evidente que há uma limitação muito clara, que o escopo que eu vou abordar aqui certamente não contempla os objetivos do programa, ou todos os objetivos do programa, né? O que eu pensei em fazer é um pouco contextualizar, pelo lado da política econômica, o papel que teve esse programa, em que momento ele surge exatamente com que impactos econômicos, que claramente não resumem, não exaurem os impactos que ele possa ter tido urbanísticos, inclusive os que ele não teve, né? E aí, então, tentar passar para uma conclusão mais sobre perspectivas que uma política desse tipo poderia ter nesse novo contexto, né? Dado que muita coisa mudou nesses 10 anos e não para melhor, né? Então, vamos aos poucos aqui. Eu acho que é importante a gente entender, pelo lado da política econômica, que a virada que ocorre em 2005 com a criação do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e com uma mudança de Ministério da Fazenda, né, de Antônio Palocci para Guido Mantega, há uma virada ali muito particular. É claro que a economia brasileira já vinha crescendo um pouco mais no início dos anos 2000 do que crescia antes, também beneficiada por um ciclo favorável de commodities, né, sobretudo pelo cenário externo, que, com o crescimento chinês acelerado, fez-se valorizar os produtos que a gente exporta. Isso trouxe um benefício imediato desde 2003, 2002, 2003. Mas, em 2005, a coisa muda. A gente deixa de ter um crescimento puxado pelas exportações. Apesar do cenário externo ter continuado favorável até 2010, os principais motores de crescimento da economia brasileira mudam em 2005 para 2006 e passam a ter, na demanda doméstica, no mercado interno, os seus pilares principais. E aí, dentro desses... O que motivou isso? O que fez com que a gente crescesse muito mais com o consumo das famílias e investimentos do que com exportações a partir de 2005? De fato, a meu ver, tem muito justamente do PAC e dessa decisão inicial de fazer uma expansão de investimentos públicos no Brasil em infraestrutura. Aí eu estou falando de pré-Minha Casa, né? Porque eu acho que é importante a gente entender onde o Minha Casa aparece, né? Então, o PAC, na verdade, coordenou uma série de investimentos em infraestrutura que já existiam, mas também agregou outros. E teve um efeito, em todos os estudos econômicos que medem, né, o impacto disso na economia, teve um efeito multiplicador, né, ou seja, um efeito para cada real gasto no PAC, o quanto isso gera de crescimento, de aumento do PIB e dos empregos, muito elevado. Ainda que a gente possa criticar o tipo de investimento do PAC, então acho que tem preocupações urbanísticas muito legítimas, inclusive, sobre por que o PAC se concentrou, por exemplo, em trens para aeroporto e não da periferia para o centro. Enfim, acho que tem uma série de questões que vocês vão saber discutir muito mais do que eu. Mas, do ponto de vista econômico, macroeconômico, não há dúvidas de que os investimentos públicos tiveram um peso relevante no crescimento econômico daquele período. Isso é o que mostram muitos estudos que tentaram estimar. Para além dos investimentos públicos, 2 outros pilares explicam o crescimento mais acelerado da economia brasileira entre 2006 e 2010. Tá?
a expansão do crédito, então a lei do consignado, que começa a favorecer o crédito a famílias, que era muito baixo no Brasil, então há uma inclusão financeira relevante nesse período. E, do outro lado, o pilar da distribuição de renda, né, que envolve tanto os programas de transferência de renda, quanto a própria valorização do salário mínimo, que vem de forma mais acelerada também a partir de 2005. Há uma série de negociações com as centrais, posteriormente isso se torna uma lei de reajuste automático do salário mínimo, mas, de fato, o salário mínimo já crescia em termos reais desde o Plano Real, desde 95, mas essa valorização ela acelera a partir ali de 2005. Esses 3 pilares, vamos dizer, de política econômica doméstica, fazem com que a economia brasileira cresça de forma diferente do que crescia antes, né? E não só mais, mas também de um outro tipo de crescimento econômico, com impactos distributivos também diferentes. Então, a dinâmica gerada por esses 3 pilares, que foram viabilizados também por esse cenário externo favorável, que fazia com que a dívida pública em relação ao PIB continuasse caindo, né, ao longo desse período. Então, a gente pôde fazer tudo isso, expandir investimento público, expandir programas de transferência de renda, salário mínimo. Salário mínimo no Brasil não tem impacto só no mercado de trabalho, né, tem impacto nos benefícios sociais. Então, explica uma parcela alta da redução de desigualdade que a gente teve nos anos 2000. Isso só foi possível, claro, porque a gente estava com a arrecadação do Estado subindo também de forma muito rápida. Isso tem a ver com esse cenário externo favorável. Então, é importante a gente entender que foi vamos dizer, um aproveitamento de um cenário com 3 pilares que tiveram consequências específicas importantes. Essas consequências, elas, na verdade, desencadeiam um ciclo, vamos dizer, virtuoso, que dura ali até 2010, em que o setor de construção civil é crucial, já pré-Minha Casa. Por quê? Porque o setor de construção civil é um setor que tem uma particularidade, assim como o setor de serviços, que também cresce muito nesse período. São setores que empregam uma mão de obra menos escolarizada. No Brasil, essa mão de obra menos escolarizada é abundante. De modo que esse processo de crescimento vem com forte geração de empregos formais, são setores muito intensivos em trabalho, e são setores que empregam uma mão de obra relativamente menos escolarizada, que o Brasil tem a oferecer, o que acaba trazendo ganhos distributivos adicionais, porque os trabalhadores menos escolarizados, ao sair do setor informal para o setor formal da economia, com essa geração forte de vagas, acabam ganhando poder de barganha no mercado de trabalho e vendo um crescimento salarial importante ali. Então, as desigualdades salariais caem de forma substancial no Brasil nesse período, muito por conta desses pilares. Então, os investimentos públicos, mobilizando a construção civil, já tinham esse efeito. Tudo isso para chegar no Minha Casa Minha Vida, né? Quando vem a crise de 2009, a gente, né, sofre um impacto imediato, você tem uma recessão ali por 2 trimestres. Hoje, olhando para trás, depois de 5 anos de crise econômica, sem crise financeira global, fica claro que, de fato, a crise de 2009 ela acabou bastante rápido, né? A gente teve uma recuperação muito rápida, inclusive 2010 é o ano que a economia brasileira cresce mais em todo esse período, cresce 7,5%. Mas o fato é que, no momento em que a crise chega no Brasil, a gente tem uma certa vantagem em relação a outros países, inclusive a gente sai mesmo mais rápido do que outros países do mundo, porque a gente já estava com vários programas. Esses países tiveram que desenhar estímulos à economia no momento que a crise bateu. E, na verdade, o que a gente fez foi, sobretudo, manter programas que já estavam sendo realizados. Então, manter o PAC, todas as transferências para estados e municípios que envolviam investimentos do PAC foram mantidas. E poucas coisas novas surgiram, mas algumas surgiram com efeitos muito relevantes. Uma delas foi o programa Minha Casa Minha Vida, né? Não estou dizendo que o programa foi desenhado como a resposta à crise de 2009 apenas,
né? Mas o fato dele ter vindo nesse contexto tornou ele um instrumento muito importante de recuperação no momento em que a economia brasileira vivia uma contração do crédito e dos investimentos privados, né? Então, você injetou, com esse programa, um estímulo que ajudou a preservar empregos e a preservar justamente esse papel da construção civil em gerar esses empregos, né? No entanto, se a gente olha para o programa Minha Casa Minha Vida, e, na verdade, ele acaba virando a única coisa que se mantém, porque os investimentos públicos do PAC e os outros investimentos em infraestrutura, a partir da reversão do cenário externo em 2011, na verdade, deixam de crescer, então a gente perde o pilar de expansão de investimentos que a gente tinha, né? Os investimentos públicos são sempre os primeiros itens a ser cortados numa situação fiscal mais desfavorável. A gente tem regras fiscais que fazem com que isso aconteça, né? São os gastos discricionários que o governo pode cortar imediatamente e sempre são os primeiros, no momento em que começa a apertar o orçamento, a serem cortados. Então, os investimentos públicos, a partir de 2011, assim que o boom de commodities se encerra e que a gente passa a ter um orçamento menos confortável, param de crescer. O único item que continua crescendo é Minha Casa Minha Vida. Então, na verdade, o Minha Casa Minha Vida ele vai ocupando o espaço do investimento público que estagnava já pós-2011 e que passa a cair pós-2015, né? Se a gente olha para o programa, ele é quase que uma combinação daqueles 3 pilares que a gente tinha antes. Então, você tinha o pilar do investimento público, o pilar do crédito e o pilar da distribuição de renda. De algum jeito, o Minha Casa Minha Vida, ele combina essas 3 coisas, né? Como se ele fosse, com um programa, evidente, com um escopo definido, ele tem, de um lado, investimento público em construção, então aqueles mesmos efeitos multiplicadores sobre renda e emprego. Ele tem um objetivo distributivo, ainda que não seja necessariamente distributivo diretamente, você não está dando renda, mas é evidente que moradia tem uma consequência direta para a desigualdade, para a distribuição de renda no Brasil. E ele também é um programa de crédito, ele também é um programa de estímulo ao crédito, ainda que não para consumo, né? Então, de alguma maneira, ele é um resumo do que eram aqueles 3 pilares. No entanto, é evidente que ele não é capaz, sozinho, de lidar com um problema, uma desaceleração que já viria, dada essa reversão do cenário externo, e dado que, em termos de volume total, os investimentos públicos do governo federal estavam estagnando. Eles cresciam, para vocês terem uma ideia, os investimentos públicos do governo federal cresceram entre 2006 e 2010 mais de 27% ao ano, em termos reais. Entre 2011 e 2014, que é o maior período aí, né, em que o Minha Casa Minha Vida justamente estava ocupando uma parte maior desses investimentos, cresceram apenas 1% ao ano, em termos reais, na média. Então, a gente está falando de um período que é menos favorável para os investimentos, em que, claro, a política econômica do governo também mudou e passou a se concentrar em subsídios, desonerações, incentivos fiscais para a indústria. Então, você mudou um pouco a maneira as prioridades na política econômica, mas o Minha Casa foi o que se manteve, vamos dizer, dos pilares anteriores. Acho que esse é um ponto importante, porque é difícil na economia fazer esses contrafactuais, o que teria ocorrido sem o Minha Casa Minha Vida, mas me parece que num cenário em que os investimentos não estavam sendo preservados, em que as políticas distributivas já não tinham exatamente o mesmo peso, em que a situação orçamentária estava piorando, o Minha Casa teve um papel, vamos dizer, importante de evitar uma desaceleração ainda maior da economia brasileira. Chegando agora no fim, né, nas perspectivas e no que a gente pode pensar.
É evidente que desde 2015, quando começa o ajuste fiscal e a crise, né, e a recessão, né, os investimentos do governo despencam. Hoje a gente não está investindo nem o suficiente para manutenção da infraestrutura existente, né? Então, reparos em rodovias, coisas que seriam, inclusive, básicas para a própria segurança da população, a gente não está investindo nem para cobrir isso. Então, a gente está com investimento líquido negativo do governo, né? A gente não está cobrindo nem a depreciação do capital fixo. Isso tende a se agravar. A gente tem um teto de gastos que, na verdade, cria isso. Na prática, o tipo de teto que a gente estabelece é um teto que nenhum outro país estabelece, pelo fato de que ele não permite mesmo com o crescimento da economia, ele não permite crescimento dos gastos, então ele congela. Diante disso, o orçamento para investimentos está ficando cada vez mais restrito, dado que as despesas obrigatórias, como Previdência e outras, né, crescem e vão tomando uma parcela cada vez maior. Então, na prática, é um teto que penaliza investimentos. E, por isso, penaliza, no caso Minha Vida, a parte que é a faixa 1, né, que é, vamos dizer, de investimentos diretos pelo Estado, né? Então, essa parte, evidente que, como todos os outros investimentos públicos, está muito penalizada. A parte que tem a ver com crédito é a parte que poderia, vamos dizer, ter alguma perspectiva de se manter e que teria um papel importante num cenário como esse, de redução de taxa de juros, né, e de possibilidade até de retomada de investimento no setor imobiliário, tem um papel relevante até nas perspectivas de retomada numa economia que está com a recuperação mais lenta da história, né, até hoje. Então, saem números, a gente olha e continua sendo, de longe, a recuperação mais lenta da história das crises. Enfrentar carências como as carências, lacunas que a gente tem de infraestrutura, de moradia, de saneamento, quer dizer, a gente tem no Brasil carências históricas muito relevantes, que me parecem um eixo muito, vamos dizer, urgente e que também tem impactos econômicos, portanto, deveriam ser prioridade numa agenda de retomada. Não é essa a agenda que está sendo implementada, a gente sabe. Eu tenho que concluir, a gente deixa para discutir, talvez, esses elementos mais conjunturais no debate, nas rodadas de perguntas. Obrigada.